paizão! Boa noite, gente! Boa noite a todos os papais presentes aqui em nossa live de hoje. Começando o mês de agosto, em homenagem aos pais. Esse mês de agosto, o projeto Descoberta do Diagnóstico estará toda segunda-feira com papais. Que maravilha! E o nosso papai da noite já chegou. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu não botei o fone, mas vou botar, que fica melhor, né? Me falem aí se vocês estão me ouvindo bem aí. Luan Gomes, presente na área. Meu filhote. O papai, meu maridão chegou. O papai dos meus filhotes. Déia, você tá me ouvindo? Tiago, você tá me ouvindo? Agora vocês estão me ouvindo? Será que é o fone? Vou fazer sem fone, então. E agora, melhorou? Não ouviu nada da minha descrição? Não tocou nem nada aqui. Não, não. Você chamou ele? Foi? Não. Agora vocês estão me ouvindo? Agora. Será que é o fone? Vou fazer sem fone, então. Então, tá vendo? É o fone. Tirei o fone. Só se eu testar o outro, mas eu acho que vai ficar bom sem fone mesmo, né? Vocês estão me ouvindo bem? Então, vocês não ouviram? É o fone mesmo, Thiago. Vou fazer sem fone. E vou fazer aqui minha descrição rapidamente. Sou uma mulher de aproximadamente 45 anos. Pele clara. Cabelos grisalhos. Óculos de armação de oncinha. Brinco dourado. Colazinho dourado. Levemente maquiada com batom rosinha. Com a blusa rosa pink. E uma jaquetinha branca por cima, que tá fazendo friozinho hoje aqui, né? Né, Déia? Esse frio da gente que não é frio, a gente diz que é frio. Quando a gente vê o povo lá no sul, todo mundo congelando, e a gente tá aqui dizendo que tá fazendo frio, né? Mas enfim, vamos chamar nosso convidado aí da noite, gente. Meu fundo aqui é uma parede branca, com um pedacinho da cadeira atrás, vermelha e preta, tá? Beijo, Luana e Luan. Meus dois filhotes estão assistindo na casa da vovó. Pai de Dalma entrou na área aí. Eu já vou estar convidando aqui nosso convidado da noite, gente. Nosso papai Tiago Ribeiro. O pai do Noah. Tiago, já convidei aí. Oi, Oi, Tiago. tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, porque eu sempre tô acostumada a fazer com fone, mas acho que o fone deu pane. Provavelmente. Eu até É, pensei em pegar o meu, mas eu não sei nem onde tá também. sim. Mas você me Mas ouve eu tô bem? ouvindo bem. Legal. Eu tô ouvindo bem. Só vou pedir, Mo, fecha a porta aqui que eu tô ouvindo o retorno. Que o marido tá aqui do lado assistindo, mas eu tô ouvindo minha voz lá na sala. Então, Thiago, que maravilha você estar aqui com a gente.
nessa homenagem, né? Esse mês de agosto vai ser homenagem para os pais, né? Os pais geralmente correm, viu, das lives. Sempre quando eu convido, tem alguns pais que correm. Então, quando eu vejo pais ativistas assim na causa, pais que realmente estão lá aqui no Instagram, né? Aí eu fico fisgando esses pais. E quando eu organizei esse mês de agosto, ser só homens, né? Só pais, você foi um dos pais que, quando eu vi seu projeto, seu perfil, eu falei, não, esse papai tem que vir para o projeto, né? A gente tem que conhecer ele. E aí eu fiquei encantada. E aí eu queria apresentar um pouquinho para você, Thiago, esse projeto, né? Descoberta do Diagnóstico. É um projeto que foi criado agora na pandemia, desde quando eu tive o diagnóstico de Luana, que foi na minha gravidez. Eu dizia que queria fazer alguma coisa pelas pessoas com deficiência, mas eu nunca fiz nada. Só queria. Aí, há 3 anos atrás, eu escrevi um livro, né? Nosso bebê nasceu com síndrome de Down. E agora? E aí, com a pandemia, a vontade de fazer mais algo, né? Era intensa. E com a pandemia veio a ideia de fazer esse projeto, que é a questão das lives, né? Porque eu acredito muito que quando a gente conta história, é gostoso para quem conta e é maravilhoso para quem ouve, porque realmente é transformador a gente conhecer uma outra história, né? Um outro ponto de vista. Sim, E acredito muito nessa questão da inclusão. A gente precisa realmente fazer algo, né? Então, eu acredito que quando a gente conhece outras histórias, a gente nos fortalece. E aí a com gente vai certeza. realmente cavalgando para uma verdadeira inclusão, né? E hoje a gente está Exatamente. aqui com a história de Tiago, a história do Noah, realmente para contar para a gente conhecer, né? E entender um pouco esse seu projeto, essa sua história. E eu gostaria, Tiago, que você se apresentasse. Quem é Tiago, né? Porque, assim, eu conheci um pouquinho, mas quero conhecer mais. Essa é uma grande oportunidade de a gente estar se conhecendo melhor, né? Uhum. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Fala pra gente aí quem é Tiago. Tá, primeiro Quem agradecer o é esse convite, né? papai? Primeiro eu queria agradecer o convite, eu acho esse seu projeto sensacional. Quando eu vi também, eu comecei a seguir, falei, nossa, é muito bacana. Tá compartilhando experiências e histórias aí constantemente, né, de um público que é invisibilizado na maior parte do tempo, né. Eu Sim, sou Thiago Ribeiro, eu sou um ativista pelos direitos humanos já há muito tempo já, com ênfase na promoção da igualdade racial, já que eu sou uma pessoa negra, né, um homem negro. Com o tempo, eu acabei incluindo outras pautas, né, relacionadas à comunidade LGBTQIA+, de mulheres, indígenas, quilombolas, né. E aí, com a vinda do NOA em 2019, eu fui obrigado a abraçar essa questão das pessoas com deficiência também, né? Então foi aham. só mais uma chavinha que eu virei Veio aí para nessa questão de fortalecer, direitos. né? Exatamente. Me fez enxergar também, né, que eu estava em falta com isso, né, que no que eu falava ou no que eu apresento como proposta para uma sociedade melhor e mais justa, eu não estava incluindo pessoas com deficiência, né? Então isso me fez repensar bastante também a minha trajetória, né, até chegar aqui, né? E acabei, hoje em dia, o meu foco maior, inclusive, é a questão das pessoas com deficiência, né? Não tanto outras pautas que eu tinha, né? É tudo em Uhum. função do NOA hoje em dia, né? E o NOA nasceu em 2019, em seguida veio a pandemia, né? E a gente acabou se isolando, né? E eu passava a maior Sim, parte do tempo com ele, né? Tanto na parte de terapias e etc, né? E estamos aqui hoje. que maravilha. E ó que legal você dizer isso, né? Você já fazia um trabalho, você já é um homem ativista, né? Em outras causas. E o Noah veio para fortalecer. E aí você mesmo falando aí, né? Que não tinha esse olhar para as pessoas com deficiência. E é bom a gente dizer isso, porque assim, a grande maioria das pessoas que nos assistem são pessoas voltadas para pais ou mães, né, de crianças ou de já adultos voltado para a deficiência. Mas a gente tem esse olhar, que a gente tem esse olhar hoje, porque a gente tem filho, porque a gente, ou de repente, tem alguns aqui que de repente passaram por algum tipo de doença e acabaram ficando, né, com algumas sequelas. Então, assim, é legal a gente colocar que a gente, muitas vezes, a gente não pode cobrar, ter cautela com a sociedade, porque é tudo no seu tempo, né? A gente precisa fazer um trabalho ativista, sim,
mas entendendo também que muita gente não dá atenção para isso porque não convive. E a gente tem essa missão, né, de realmente levar para a sociedade a necessidade da sociedade abraçar isso, independente de Exatamente. ter na família, né, ou não. Exatamente, exatamente. Eu até tenho na família, né, um Sim. primo de terceiro grau que ele tem síndrome de Down. Faleceu agora recente por conta de Covid, complicações do Olha. Covid-19, mas era um Sim. relacionamento muito distante até, né? Porque é um primo de terceiro grau, né? Eu lembrava dele de quando eu era criança, de ir na casa da minha tia e ele estava lá sempre. Ele gostava muito de jogar botão, ele tinha todos os times de botão do mundo, assim, Sim. mas ficava muito em casa também, né? Era uma outra época também, né? De quando ele nasceu, né? Ele O olhar morreu é agora diferente, com né? uns quase 70 anos ele tinha agora, né? Então, uma outra Sim. realidade, né? E aí, quando o Noah vem, eu acho que eu nem pensei nesse meu primo. Lembrei, óbvio, que eu E tinha, como é que né? foi para você, assim? Como é que foi? Conta pra gente aí essa história. Vocês Não, não descobriram na foi. gravidez, na hora do parto, como é que foi isso? Foi na hora do parto, após o parto, né? Depois que ele nasceu, levaram para limpá-lo e verificar, e aí me chamaram lá para acompanhar, né? E aí a enfermeira começou a fazer um monte de perguntas, né? Tipo, se tinha alguém com olho puxado na minha família. Aí eu falei, "Bah, nós somos negros, pessoas negras têm olhos puxados também, né? Não são só orientais, né? Pessoas negras normalmente têm olhos meio puxados também, né? E aí falou do tamanho das mãos, tal. Eu falei, mas eu não tô entendendo, onde você quer chegar, né? O que que tá acontecendo, né? Ela falou, não, tem uma suspeita de que ele possa ter síndrome de Down, né? Eu falei, tá, mas da onde que veio essa suspeita, né? Aí ela falou sobre Sim. o olhinho mais oblíquo, né? O tamanho das mãos, a altura da orelha, né? E não apareceu em exames anteriores durante o pré-natal, né? Uhum. E aí ela comentou que tinha que fazer o exame, o cariótipo, para confirmar, né? E foi assim, né? E aí ela saiu, levou ele e eu fiquei ali parado com aquela informação, né? E aí perguntou se queriam que eles já falassem com a mãe. Eu falei, não, eles estavam lá dando os pontos nela ainda na outra sala, né? Eu falei, não, deixa ela terminar que eu converso com ela depois, né? E aí, quando ela saiu, eu conversei com ela, falei para ela sobre a suspeita que tinham, né? E ele foi direto para a UTI neonatal, né? Porque ele estava com baixa saturação, né? Sim. E aí ela voltou para o quarto, e aí a madrugada inteira fui eu, você até comentou hoje nos áudios, né? Eu fiz exatamente como seu Sim. marido, eu fui para o Google buscar tudo que tinha de informação sobre síndrome de Down a madrugada inteira, assim, né? Então, Meu marido no que dia me deu a seguinte, notícia, viu, Thiago? Ele me deu a notícia, eu fiquei aham, quietinha, parada, eu fiquei estática, assim, sem reação, e ele foi para a internet. aham, exatamente isso. Passei a madrugada pesquisando de tudo, 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 tudo. Aí no dia seguinte, que abriu para visita, né, a mãe dele estava no quarto ainda e eu desci, né? Que é uma das coisas que gerou até conflito no hospital, porque eu não tinha acesso a ele por ser pai, né? Eu tinha, no hospital particular, ele tinha convênio, eu tinha direito à visita durante, tipo, 2 horas no dia, assim, né? E as mães podiam Sim. o dia inteiro, tal, né? E o pai não, né? E Uhum. ela estava no quarto e eu não podia ter acesso, né? E aí, quando eu cheguei, ele ficou 9 dias internado e eu todo dia pesquisando mais informação, mais informação. Sim. Até que uma enfermeira veio um dia e falou: Olha, calma um pouquinho, né? Segura um pouco, porque você vai, sabe, ser bombardeado de informação às vezes negativa, né? E que não é o caminho, de repente, não dá uma segurada um pouco, né? E eu fui acalmando um pouquinho, né? Eu acho que eu não Que tive bom que você esse. teve essa enfermeira para lhe dizer isso, né? Então, né? Eu não tive essa parte, eu acho, esse luto que a gente tem, né? Daquela criança que a gente idealiza, né? Eu acho que durou para mim foi essa madrugada primeira só, né? Eu fiquei ali meio em choque naquele primeiro momento, né? Não pela deficiência em si, mas pelo desconhecido, né? Por não saber É com o verdade. que eu teria que lidar, né? Daqui para frente, né? Daquele momento em diante, né? E aí no dia seguinte já minha chave já virou, falou, não, é meu filho, tem síndrome de Down e é isso, E a acabou. situação dele estar na UTI também contribuiu também para essa preocupação sua? Você acha que o Também, fato dele estar na muito, UTI, né? também tinha esse problema da baixa saturação e aí ele nasceu também com problemas cardíacos, né? Ele nasceu com uma PCA e uma CIA, 2 soprinhos, né, no coração, né? Sim. Uma milimetragem até que alta, as duas somadas dava quase 7 milímetros mais ou menos, né? Então tinha a possibilidade também de no futuro ter que fazer uma cirurgia para correção e etc, né? E a saturação não melhorava, né? Tinha toda essa questão aí em torno dele. Senti muita falta desse
como que eu digo, desse suporte no hospital, né, Sim. de ser uma criança com deficiência, né, com pais que não tinham noção do que era isso, né, e de darem um suporte com mais informações detalhadas sobre isso, né, durante o período que ele ficou internado na UTI. Gerou uma confusão danada, até que um dia que eu falei, eu vou ter que chamar a polícia aqui para poder ter acesso ao meu filho, porque não está funcionando, né? Já falei com todo mundo Sim. aqui, aí o corpo médico fez uma reunião, me chamou, se desculparam e etc. Eu falei, vê se precisa chegar a esse ponto, né? Não Uhum. precisaria chegar nesse ponto, né? E aí tudo isso gerou, a gente ia, depois ela teve alta, né? E aí a gente ia para casa, voltava cedinho para o hospital e ficava o dia inteiro lá, né? Ela Eita, ficava parte a parte do difícil, né? dia para amamentar e etc. Eu entrava no período da tarde, que era o meu período de visita só, e à noite a gente ia Uhum. embora, né? E voltava todo dia nessa rotina. E aí no nono dia ele melhorou a saturação, né? Já pôde colocar roupinha e tal, e aí fomos para casa, né? Uhum. E quando foi para casa já foi outro universo já, né? Já, esses 9 dias foram de preparação para entender tudo Uhum. isso. O resultado do cariótipo saiu alguns dias depois que ele teve alta, né? A confirmação da trissomia. E aí a gente retomou a atividade. Outro ponto é esse, né, de falta de informação do corpo médico ou do hospital de direcionar essa família para serviços, né, especializados de O atenção que para fazer, né? pessoas com O que deficiência, o fazer que a que você partir de faz agora? depois, né? Exato. A única informação foi essa, você tem que procurar pai, né, e só Sim. isso, né, e mais nada, né? E aí depois, no exame de rotina dele, exame não, né, consulta de rotina dele, acho que com um mês mais ou menos, né, aí o médico dele já fez o encaminhamento para pai e a gente Pediatra, né? começou, o pediatra dele que fez o encaminhamento. Mas o pediatra também a gente deu sorte, porque era um pediatra também que ele só tratava de pessoas com deficiência. Sim. Foi sem querer, assim, né? A gente achou uma clínica que era próximo de casa e ele só tratava pessoas com Sim. deficiência e, na maioria, pessoas com síndrome de crianças com síndrome de Down. Então, Né? já Então, tinha um foi, conhecimento, né? já tinha o conhecimento, aí ele mostrou o caminho das pedras para a gente, né? Até questões aí durante a, 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 os atendimentos que a gente tinha com ele, né? As As consultas que a gente terapias, às né? vezes se assustava, ele dava uma acalmada, não, calma, sou normal, assim, sabe, e tal, né? E foi mais ou Porque menos nesse assim. Aí momento a com gente três fica meses de ansioso, né, novo. Tiago? A Oi? ansiedade é intensa. A ansiedade é intensa nesse momento. A gente Exatamente. quer fazer o possível, né, para poder ir logo, o que Sim. pode fazer, né, para poder E muito agilizar o por conta processo. dessas informações, né? Nesses 9 dias de internação, até sair o resultado do cariótipo, esses 15 primeiros dias de vida dele, né? Eu saía entrando em grupos de Facebook de pessoas com síndrome de Down, grupo de mãe, grupo de pai, grupo de tudo. Eu fui entrando para ver o que estavam falando sobre aquilo, né? Tava com um Sim. bebezinho lá que tinha síndrome de Down, né? Tinha toda essa questão da hipotonia que tinham comentado, né? De ser mais molinho e etc. De às vezes ter Uhum. dificuldade para conseguir Para amamentar, né? alimentação. A amamentação Sim. ele não teve, no hospital ele já mamou no peito tranquilamente, assim, né? Não precisou de uma madeirinha nem nada tal. E aí o Noah também ele foi nos surpreendendo ao longo do tempo Sim. também, né? Conforme o tempo foi Porque passando, e cada aí eu fui criança é uma percebendo isso, criança, eu né? falei, não Cada adianta. um tem o seu desenvolvimento, cada um tem o seu Exatamente. desenvolvimento, independente da deficiência que seja. E às vezes a gente fica no comparativo, né? Exatamente. E eu estava muito nesse comparativo, né, vendo outras realidades, né, esquecendo que eu tinha um ser humano Sim. único ali comigo, né, e que não era a síndrome de Down que definiria ele, né. E aí ele começou a fazer terapia na PAI com 2 para 3 meses. Com 3 meses ele começou a fazer as terapias na PAI, com a fono e com a fisioterapeuta, né. Sim. E também a fono era mais para essa questão da alimentação, de língua, né, de mamar, e Uhum. etc., que ele não teve problema nenhum, então a gente continuou fazendo, mas não por muito tempo, E focamos que mais é na muito física. importante essa fase, né? Essa Sim, fase, quando a criança ela já tem esse bom desenvolvimento, lá na frente vai ser melhor ainda para um sim. desenvolvimento dela, né? A Na hipotonia dele era fala, muito porque tudo isso pouca. começa agora. A hipotonia do Noah era muito pouquinha, assim, né? Com Sim. 3 meses ele estava rolando, virando já, né? E eu até falei pro pediatra, ele não acreditou, eu tive que mostrar um vídeo para ele. Ele falou, nossa, eu não tô Uhum. acreditando nisso. Nunca vi um bebê fazendo isso com síndrome de A Down, né? minha E o Noah também, já com tava... 3 meses, estava lambendo o chão. A minha, com Então, 3 meses, foi a primeira lambida no chão. Aí batizou. levantando cabecinha, querendo olhar, assim, sabe? Tem um vídeo que eu Sim. gravei, acho que eu tenho até no meu Instagram. Eu passo pela sala assim, tô com o celular, ele tá deitado. Quando eu passo, ele vira, continua olhando para mim, me acompanhando assim. Tava com 4 meses, assim, né? E aí na PAI esse processo foi bem mais fácil também, bem mais simples. Na PAI o atendimento foi sensacional sempre, os profissionais, sabe, super Sim. carinhosos, assim, atenciosos demais.
Só que aí também, como o desenvolvimento do Noah estava adiantado para os padrões deles, né? A gente acabou interrompendo as terapias do Noah, acho que antes do que as pessoas normalmente interrompem, né? Pais Para com dar crianças que querem oportunidade para interromper. outros, né? Sim, me chamaram no final do ano passado, teve a pandemia e depois teve um recesso, né? E aí quando voltou, a físio e a fono me chamaram e falaram, a gente está ficando sem repertório para o Noah, porque o que a gente ensina para ele aqui, ele aprende na hora, Ele já sabe. na semana seguinte ele já chega fazendo tudo, sabe? Uhum. Ele não tá com hipotonia, ele senta, já estava levantando, sabe? Ficando em pezinho, pegando um brinquedinho e etc, né? Ela falou, vou encaminhar exercícios de terapia ocupacional para você, né? Coisa que você acha na internet, às vezes você consegue fazer. Isso porque a gente estimulava muito em casa também, né? É, Tem esse quanto lado isso é também que eu sempre importante, né, falo. Tiago? A gente Exatamente, fazer essa simulação em casa, porque não é só no consultório, não é só exatamente. 2, 3 vezes na semana, a gente precisa fazer isso no dia a dia, né? Sim. O Para desenvolvimento, poder quando ter um ela disse que ele resultado estava mais adiantado, era por positivo. isso, porque tinha uma sessão por semana, né, na APAE, mas os Sim. outros 6 dias da semana ele estava sendo estimulado em casa constantemente, da hora que ele acordava até a hora que ele ia dormir. Né? Então, o Uhum. tempo todo ele sendo estimulado de todas as formas possíveis, assim, né? E isso contribuiu muito para o Noah que eu tenho hoje, né? O Noah está com 1 ano e 8 meses, já está andando correndo, sabe? Sim. E isso tudo Já coisa está que eu na fase lembrando perigosa, agora. né? Essa E eu fase lembrando agora perigosa de correr, de querer se demais. achar. Ele desce da cama, ele já vira de bruço, desce da cama e sai correndo para outro cômodo. E aí eu lembrando hoje, tudo que eu vi de informação quando ele nasceu, a melhor escolha que eu fiz foi de não me apegar nessas informações, sabe? Porque o Noah ele fugiu dessa curva totalmente, né? E isso foi me deixando também, alguns grupos que eu participava, eu acabei saindo, né? Uma por conta dessa comparação que pais e mães às vezes fazem, né? Então eu colocava coisas sobre o Noah celebrando e tinha outros pais que se sentiam mal porque tinham filhos da mesma faixa etária que não faziam o que o Noah fazia, Sim. sabe? E aí se cobravam. Teve um que veio me falar uma vez, eu acho que eu não estou sendo um pai bom o suficiente. Porque não é sobre isso, né? Cada criança é única, né? Cada uma se desenvolve de uma forma, né? E independente se é uma criança com deficiência, típica ou não, né? Uma criança que é Sim. típica, ela também tem o tempo dela, né? Tem crianças típicas sem deficiência nenhuma que demora mais para andar, que demora mais para falar Uhum. também, né? Sim. A questão da síndrome de Down é que tem esse Eu detalhe da falei com 7 hipotonia, né? anos. Tiago, eu comecei a falar com 7 anos, ninguém pediu que eu falava. Então, é a hipotonia que pega e o Noah, a dele era mínima, né? Foi o que possibilitou ele estar correndo hoje em dia, né? Sim. Eu lembro de levá-lo em consultas, de ver outras crianças com síndrome de Down no pediatra, né? Até eu falei com um pai uma vez que ele estava com o menino dele no colo, né? E tinha 2 anos, o menino não andava ainda. E sentava Sim. com dificuldade, né? O Noah vai fazer 2 ainda e já está correndo, né? Então, Uhum. isso serviu muito de aprendizado também, de eu olhar para o meu, para dentro da minha casa, do meu filho, né? E ver o desenvolvimento dele, acompanhar o desenvolvimento dele sem comparar com outros, né? Com outras Uhum. pessoas, com outras crianças e etc, né? Então essa é parte da trajetória do Noah. Isso é Super importante, carinhoso, porque a super gente amoroso. tem que diminuir essa questão de comparativo, né? A gente faz Sim. muito isso. Eu recebo muita mensagem falando de minha filha, né? Luana tem 14 anos hoje. E Uhum. assim, as pessoas me perguntando, o que foi que eu fiz? Porque Luana fala bem, porque Luana faz assim, como é? As pessoas sempre vão querer, né, Uhum. fazer esse comparativo. O legal de você conhecer e comparar é para assim, para você querer fazer a mesma coisa, mas você não Sim, pode querer esperar que o seu filho vai ter o mesmo resultado, né? exatamente. Porque cada um tem o seu desenvolvimento e a gente não pode cobrar isso. Exatamente. E tem o tempo deles, né? Eu fui vendo isso com o Noah, Sim, sua já tem 14, o meu vai fazer 2 ainda, então eu tô super sim. novato nisso tudo, né? Aham, Mas já dá para perceber também que ele tem o tempo dele também, tanto de aprendizado, inclusive, também, né? Eu aham. reparava quando ele era menorzinho ainda, né, que falava as coisas com ele, tentando ensinar tal, ele ficava olhando, assim, né, e sem reação nenhuma. No dia seguinte ele estava fazendo, eu falei, então ele está absorvendo a informação, né? Só que ele tem o Uhum. tempo dele ali, né? E às vezes O que também eu não é nem vejo tempo, ele não quer fazer naquela hora, né? isso. Vai ter o momento dele. Eu vejo muito, Tiago, assim, muitas mães, principalmente, ficam naquela ansiedade. Ah, meu filho ainda não anda. Os Uhum. grupos, eu faço parte de muitos grupos, né? E essa ansiedade para que o filho ande, porque está demorando aquela coisa e fica naquela neura, assim. Eu falei, relaxe.
Seu filho vai andar, agora tenha calma, tenha paciência. Às vezes ele tá Aí na quando anda, pirraça, você tá reclama, na né? Quando ansiedade. começa a andar, reclama. É, é isso mesmo. Então, assim, tenha calma que vai andar, vai falar, vai fazer tudo, gente. O Noah, ele tá impossível, impossível. Quem olha pensa que ele é um bebê tranquilão, sabe? Não é. Ele é atentado, ele tá mexendo em tudo, e fuçando, e descobrindo tudo, né? E nessa de Uhum. andar também, agora ele se descobriu também, né? Com essa autonomia, né? De eu vou onde eu quero agora, né? Então é Sim. bacana você perceber Ninguém isso me também, né? segura, Oi? ninguém me segura, ninguém me segura. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas é bem interessante. Com tudo isso, eu comecei a reparar também outras questões relacionadas a pessoas com deficiência, mais especificamente sobre síndrome de Down, que é essa questão racial, né, que a gente Sim. comentou, dessa ausência de pessoas negras com síndrome de Down, né, sei lá, na mídia ou Antes de você ter campanhas, Noah, etc. você já viu, assim, a gente falando como hoje, né? Como pai, como mãe aqui. Antes de ter o Noah, teve um primo, né, que tinha síndrome de Sim, Down. Ele era negro também? negro também, Negro negro também. também. Então, isso para você não era. Não, Você não. não existia essa falta de informação para você. Não, o que me surpreendeu foi quando eu comecei a pesquisar sobre isso, e aí eu achei, o Noah nasceu em novembro de 2019, no início do ano de 2019, o Quebrando o Tabu tinha feito uma matéria, né, sobre Sim, pessoas negras com síndrome de Down, e eu achei essa matéria do mesmo ano que o Noah nasceu, e vi no Facebook e fui ver os comentários na publicação deles, né? Era até a reportagem era sobre uma mãe negra com um filho negro com síndrome de Down e ela falando sobre essa invisibilidade, né? E eu fui ver os comentários, né? 500 e sim. tantos comentários que eu li um por um e aí eu fiquei chocado, né? Eu falei, como assim, né? Como assim as pessoas não sabem que existem pessoas negras com síndrome de Down no Brasil, né? E os comentários do tipo negros devem ser imunes. Eu achava que pessoas negras eram imunes à síndrome de Down. Eu nunca vi uma pessoa negra com síndrome de Down. 500 comentários com esse teor, Muitas para você ter pessoas me ideia, né? perguntaram isso quando Luana nasceu. Aí eu falei, rapaz, você sabia que eu nunca vi? Eu dizia isso, eu nunca vi. Pois é. Só que aí eu comecei a entrar em grupos, comecei a conhecer várias pessoas. Aqui em Salvador a gente começou a conhecer um bocado, né? Eu falei, ó, então não tem nada de imunidade. Não existe Sim. isso. Realmente a visibilidade, né? Que a gente não via E aí eu mesmo. fui procurar outras, né? Eu já tinha um alcance bom nas redes sociais, né? Por conta desse lado ativista e tal, né? E aí isso me possibilitou me conectar com outras famílias. Inclusive, eu acho que a mãe do Bento, a Camila está aqui na live também. São do Rio de Janeiro, é uma família negra também. Tem a família Sim, típica, que eles são de Sorocaba também, uma família negra também. E tem o Beni, que tem síndrome de Down e também é surdo. sim. E aí, com isso, outras várias famílias começaram a aparecer, surgir também porque, né? Logo que o Noah nasceu também, eu decidi abrir isso, né? E colocar, falei, meu filho nasceu, né? Todo mundo sempre posta quando o filho nasce. Coloquei que o meu nasceu e que ele tinha síndrome de Down, ponto. Né? Sem Sim. explicações nenhuma, não cabe Aham, explicação. É isso, é ele, ponto final, né? E todo o desenvolvimento dele eu comecei também a postar nas redes sociais, né? Terapias, a pai, em casa, e brincadeiras, etc. aham, né? Isso foi atraindo muita gente com síndrome de Down, outras famílias também, né? Vendo essa parte do desenvolvimento do Noah, né? E famílias negras também, né? E aí me deu esse estalo de começar a entender por que as pessoas do Quebrando Tabu estavam com aquela dúvida gigantesca sobre pessoas negras com síndrome de Down, né? E aí eu uhum, fui tentar entender, né, mais profundamente por que tudo isso, né? sim. E esse trabalho seu, Tiago, é muito legal. E quando eu vi, eu comecei a pensar, né? Porque, na verdade, eu confesso para você assim, eu não tenho esse olhar se é branca, se é negra. Para mim é tudo gente, sabe? Assim, não tenho. Uhum, Depois que eu vi esse seu projeto, eu falei assim, meu Deus, quem são as pessoas negras que eu conheço com síndrome de Down? Eu comecei a pontuar, né? Quem eram? uhum. E eu vi quantas pessoas negras eu conheço que têm síndrome de Down. Inclusive, tem uma mãe que está aqui presente, que é a Valdete. Ela tem. Ela ainda falou assim: ó, diga a ele que eu tenho uma negona linda para ele tirar foto. Vou lhe mostrar, Laís. Laís ainda tem aquela, não sei se ela tá hoje, né, de trancinha, ainda aquele rasta lindo assim. Legal. E assim, é uma sambista de primeira. Então, assim, existem vários aqui na minha cidade, tem muitos assim, né? Mas só que é um ponto que eu comecei a refletir. E Uhum. realmente é verdade essa questão, né? Muitas coisas a gente não vê, né, nas redes sociais, e quando você falou também assim, muitas campanhas
né? As pessoas com síndrome de Down negros são muito poucos que Sim. se aparecem, né? Que realmente estão aí. E aí eu É um comecei a reflexo, refletir né? sobre isso, esse Isso aí eu tenho trabalho é muito muito. Eu tenho bastante clareza sobre os porquês disso, né, com relação a legal. pessoas com síndrome de Down ou com deficiência em geral, né, pela minha trajetória como ativista pelos direitos humanos e pela promoção da Sim, igualdade racial. Então, existe uma desigualdade gritante no Brasil, né, entre pessoas negras e brancas, e aí você pode colocar isso quando a gente vai comparar trabalho e renda, qualidade sim. de vida, sabe, local de moradia e uma série de desigualdades nesse sentido, educação, saúde, acesso à saúde, né? Então, quando você vai para o recorte de pessoas com deficiência, você tem que trazer tudo isso junto, né? É só mais uma desigualdade, né? Uhum. Fora todas as outras que já tem, do que eu mencionei, ainda tem essa questão da deficiência, né? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso também, né? E aí, no início do ano, o pessoal do Instituto Jô Clemente, daqui de São Paulo, que é a antiga PAI daqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, eles me convidaram para ser embaixador deles. Eles estavam fazendo 60 anos esse ano, né, do Instituto, e me convidaram para ser embaixador. E quando vieram falar sobre isso, sobre esse convite, disseram que foi inclusive por terem visto publicações minhas questionando essa ausência de pessoas negras com síndrome de Down, né? Então eles estavam sensíveis a essa questão também, né? Apesar de que no espaço deles lá eles têm bastante famílias negras, né? Com síndrome de Down e outras deficiências também, mas se sensibilizaram com essa questão e me convidaram para fazer parte, né? Fiz até um videozinho com o Noah e tal, e nisso me deu esse estalo. Eu sou também fotógrafo, né? Esqueci de mencionar no início, mas eu também sou fotógrafo. E aí, nessa também de divulgar sempre vídeos do Noah, fotos do Noah nas redes sociais e etc., eu tinha feito um ensaiozinho com ele, que era sobre invisibilidade. Não era para ser sobre isso, né? Mas aí eu fui me inscrever numa premiação fotográfica e eu peguei um apanhado de fotos do Noah que eu tinha feito, né? E eram pedaços do Noah, assim, né? Então tinha uma foto do pezinho, uma foto da mãozinha, o joelhinho, ele colocando a mão em mim, né? E no final só era uma foto do Noah, do rostinho dele, né? Então eu ia mostrando trechos, partes dele, e no final eu mostrava o rosto dele, né? E eu coloquei o nome no título desse trabalho de Invisibilidade, né? Só no final que eu mostrava quem era aquela criança, né? Que era uma criança com síndrome de Down no final, né? E isso me deu esse estalo de falar, preciso usar a fotografia também para falar sobre isso, né? Eu já tenho muito claro também isso de que a fotografia ela serve como uma ferramenta de transformação social, cultural também, né? Não é apenas estético para mostrar o que é bonito somente de acordo com o que a sociedade coloca para gente, né? Mas também de gerar reflexão sobre temas, né, que precisam ser discutidos na sociedade, né? Eu já fazia isso em outras frentes e eu falei, vou fazer isso também com essa questão do Noah, né? E aí me deu esse estalo, conversei com o pessoal do Instituto Jô Clemente, que super adoraram a ideia também, né? E resolveram apoiar. Conversei com o pessoal da Federação Nacional das Associações de Síndrome de Down, mas até porque houve uma conversa um pouco mais de atrito com eles, porque questionei durante uma live deles a ausência de pessoas negras, né? E alguém me respondeu que nem sabia que tinha. Eu falei, como assim? Vocês são a Federação Nacional das Federações de Síndrome de Down e vocês estão me dizendo que vocês não sabem onde estão as pessoas negras com síndrome de Down, sabe? Aí me ligaram, sabe? Falando, não, mostra pra gente onde tá. Eu falei, não, é trabalho de vocês, cara. Vocês têm que fazer isso. Sou eu que sou pai de uma criança, tem que mostrar para vocês, né? E aí fui estudar mais a fundo isso ainda, né? No Brasil achei pouquíssimas pesquisas sobre o tema, acabei achando de uma associação de pediatria americana, um estudo, é um pouco antigo, não achei atualizações depois, né? Mas até que a gente conversou antes, e o estudo apontava que a expectativa de vida de pessoas negras com síndrome de Down caía pela metade quando comparada com pessoas brancas com síndrome de Down, né? Então era um estudo bem longo e Eu detalhado. fiquei chocada com esse resultado, com esse Pois estudo. é, e a única coisa, eles foram avaliando ponto por ponto, são as cardiopatias, é a terapia, o que é que acontece, né? Não tinha nada que diferenciasse as crianças negras das brancas. A única coisa que diferenciava era o acesso a serviços de saúde de qualidade. Era essa a diferença. A falta de acesso a serviços de saúde, às terapias, era o que limitava a expectativa de vida dessas crianças negras, né? E isso
consequentemente, era gerado por conta da desigualdade social e racial nos Estados Unidos, né? Que aqui no Brasil é bem semelhante, né? A diferença é que a população negra no Brasil é bem maior, bem superior à da americana, né, dos Estados Unidos, mas a questão de desigualdade é a mesma, né? A falta de acesso a serviços de saúde, à educação e etc., né? Então, isso me fez refletir mais sobre Agora, isso. Thiago, quando você me falou isso, quando eu vi, né? Quando a gente conversou sobre isso, eu fiquei muito reflexiva, assim, né? Porque a gente sabe, e talvez você tenha essa informação melhor do que eu, porque Luana deixou de fazer terapia já tem um bom tempo, né? Uhum. Mas assim, hoje, a PAI, você vê que quando o Noah nasceu, você foi orientado, simplesmente vai para a PAI. A Sim, PAI é pelo SUS, né? Então, assim, essas pessoas não têm acesso ao SUS. A PAI tem a parte que é pelo SUS e a parte que é convênio. sim. Mas, assim, muita gente tem essas terapias, fono, terapia ocupacional, fisioterapia pela PAI. E aí vem essa pesquisa e fala, né, dessa questão da expectativa de vida. Aí eu fiquei meio que em conflito com isso, né? Essas pessoas negras que têm síndrome de Down não têm acesso a esses atendimentos, entendeu? O É que que quando é a que gente você fala acesso, conhece não é que não com tem isso? disponível, né? Não é somente que não tem disponível, né? Eu estou falando de São Paulo, cidade de São Paulo. Então é uma Sim, outra realidade também, né? Se a gente for para o sim. interior do Brasil aí, né? Não dá para comparar São Paulo com outras regiões, Uhum, né? Mas especificamente de São Paulo, né? Que é uma metrópole, uma grande capital que tem tudo à nossa disposição o tempo todo, mas sim. ainda assim é uma cidade com quase 13 milhões de habitantes, né? Uma cidade gigantesca, né? E onde tudo é longe, né? Ou seja, São Paulo tem a PAI em São Paulo, né? Inclusive, o NOA não fez na de São Paulo, porque a gente morava quase na divisa de um outro município daqui, São Caetano, que era região do Grande ABC, região metropolitana de São Paulo, né? Sim. Era mais próximo em São Caetano, que é essa outra cidade, do que a de São Paulo, para você ter ideia, né? Era mais próximo Uhum, numa outra cidade do que São Paulo, né? uhum. Então tem essa questão da distância. De São Caetano, o NOA ia de carro, né? Então a gente, quando fala sobre acesso, é questão financeira, deslocamento, é Nem mobilidade, todo né? mundo tem acesso a esse deslocamento, né? A Exatamente. logística. Disponibilidade, né? De pai ou mãe ter disponibilidade para levar uma ou duas vezes por semana nas terapias e ficar lá durante algumas horas com a criança, né? Então tem tudo isso, né? E isso passa, inclusive, por essa conscientização, eu acho, que eu senti falta no hospital, por exemplo, né? Se é o NOA nasceu pelo convênio, etc. Mas vamos supor que fosse no SUS, né, e fosse tratado da mesma forma. Sim. Imagino que se o NOA foi tratado daquela forma no hospital particular, no SUS ele seria seria pior o tratamento provavelmente, né? Então Uhum, essa com família certeza. sai do hospital com essa criança sem estrutura nenhuma, sem conhecimento nenhum, sem informação nenhuma sobre aquela situação, né? E vão deixando, né? E vão deixando. Uhum. Então tem essas dificuldades, né? De fato, a PAI ela atende tanto convênio quanto pelo SUS também, né? Inclusive pedem, Mas né, para essa quem tem questão da convênio para logística que faz todo ah, sentido. A logística faz todo sentido. E tem a questão também, Tiago, de alimentação, né? bem, A gente sabe que as pessoas com síndrome de Down têm uma questão alimentar também que é importante. Todas as uhum, crianças têm, né? Mas a gente sabe que as crianças com síndrome de Down têm determinados alimentos que é o quanto é importante, nem todo mundo tem acesso, né? exatamente, exatamente. Eu via no pediatra do Noah, ele passava quando ele começou, o Noah começou a comer sólidos, ele estava indo para 5 para 6 meses, né? E o pediatra fez Sim. a listinha, né? Olha, ele pode comer isso, né? Uhum. Aquilo, isso aqui não pode, verdura, sabe, legumes, faz assim, passava a listinha, né? Todo mundo tem acesso ao médico que faz isso, será? Né? Esse que É. é o ponto principal, né? Todo mundo tem acesso para comprar aqueles alimentos que a criança precisava Uhum. comer, né? Que nem você mencionou agora, né? Então, tudo isso, quando a gente fala em falta de acesso à saúde, são vários outros acessos também, né? Microacessos para chegar naquele ponto de saúde. Não é só ser atendido por um médico ou por um Sim. especialista, né? Tem todo uma outra base também de sustentação para que isso seja possível também, né? Então, por isso que não Uhum. tem como separar a questão das pessoas com síndrome de Down negras da questão da desigualdade social que as pessoas negras no Brasil normalmente são acometidas aí, né? Então tem todo esse lado também, né? Verdade. E em E me geral conta também, né? aí. Um outro dado importante também é que o quê? Quando a gente fala em pessoas pobres, a maioria da população pobre no Brasil são pessoas negras. Isso é um fato, Sim. tem dados estatísticos sobre isso. Então, se a gente vai recortando, 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 a gente chega num grupo de pessoas com deficiência negras
que estão aí, sabe, sobrevivendo de alguma forma, Uhum. né? Então, E são essa tratados atenção é até essa necessária, né? questão do capacitismo também, né, Tiago? Quando a gente vai Também. falar para essas pessoas com a renda mais baixa, as pessoas pobres mesmo, né? Como é encarada essa questão do capacitismo, os preconceitos, né? Que Uhum. acontece com essas pessoas que não têm esse acesso às informações. E eu achei bem legal quando você fala assim, né? E as pessoas que não têm acesso a essa live, Uhum. porque a gente que está aqui, a gente é beneficiado pelas redes sociais. É, Eu me sinto muito beneficiada em conhecer tantas pessoas que trazem tantas informações para a gente. Quantas pessoas que estão aqui assistindo essa live, vão assistir a live depois e vão ter tanto conteúdo. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem esse acesso, né? exatamente. Exatamente, que é mais um ponto da desigualdade, né? Que agora ficou muito mais evidente com a questão da pandemia, né? Essa parte educacional, por exemplo, deu uma ênfase nessa questão da desigualdade de acesso, né, à internet, por exemplo, né? Os alunos tendo que ficar em casa e aí estudar pela internet e os mais pobres não tinham acesso à internet, né? E aí como que Uhum, faz, né? Então é esse público que sim. a gente está falando, né? A gente joga de uma maneira mais ampla, né? O público mais pobre, mas dentro desse grupo de pessoas mais pobres, tem também as pessoas com deficiência mais pobres também, né? E que Sim. acabam, né, morrendo ou não tendo um desenvolvimento pleno como a gente gostaria ou como poderiam ter, justamente por conta de tanta desigualdade, né? Então, acho que discutir isso é urgente, né? Uhum. Enquanto sociedade, né? Não somente enquanto nós que somos pais de pessoas com deficiência, né? Mas a sociedade precisa rever um pouquinho essas questões todas, né? Verdade. E uma coisa assim, eu vejo muito, porque assim, aqui na nossa live a gente tem muitas pessoas que estão à frente, né, de associações, de ONG, de institutos aqui. E assim, quando a gente conversou um pouquinho sobre isso, eu falei assim, ó, eu vou levar isso para Tiago para a gente conversar, para que todo mundo possa interagir aqui, dar sua opinião, né? O Tiago, eu também poder dar minha contribuição. O que você acha, assim, que a gente pode estar fazendo, a gente como um cidadão, né? A gente como pai, como mãe de pessoas com algum tipo de deficiência, de que forma a gente pode estar contribuindo com essas pessoas que não têm informação? Porque a gente está aqui fazendo essa contribuição com as pessoas que têm Instagram, Uhum. que têm um smartphone, que têm, né, um aparelho que possa estar entrando. E essas pessoas que não têm? Qual é a sugestão aqui, quem tiver sugestões, né, para a gente de repente estar levando para essas associações que querem fazer alguma coisa, né? O que a gente pode estar fazendo, né? Você tem alguma ideia assim de algum Você sabe projeto? que você mandou esses áudios agora à tarde, a gente já tinha conversado também, e isso me fez refletir um pouquinho sobre isso também, né? Sobre a situação do Noah saindo do hospital e a gente sem informação nenhuma, né? Só com Sim. orientação de procurar pai. E depois, nessa trajetória do Noah chegando agora com quase 2 anos, o tanto de organizações que eu descobri aqui em São Paulo e fora de São Sim. Paulo, né? Que atendem pessoas com deficiência ou só com síndrome de Down é gigantesco, assim, né? Eu acho que esse mapeamento deveria ser feito, né, pelo poder público, né, e aí repassar isso para hospitais e clínicas e etc., né, para que encaminhasse as pessoas para uma organização que fosse mais próxima da residência, normalmente, alguma coisa assim. Só para você ter uma ideia, né, a PAI daqui de São Paulo, ela fica na Zona Sul. Você conhece São Paulo, não? Não, né? Fica Já na vou Zona a passeio, não Sul, conheço nada. é Eu longe, vou assim. levada. Dependendo do extremo da cidade que você tá, que normalmente são as regiões mais periféricas, onde as pessoas mais pobres moram, para você chegar nessa praia, sabe, é uma viagem gigantesca. É uma viagem gigantesca, ou seja, tem essa questão desse acesso também, né? Ou seja, se você consegue direcionar essas pessoas, né, logo que saem do hospital, né, que nasceu esse bebezinho com síndrome de Down, alguma outra deficiência, para uma organização da sociedade civil mais próxima da residência, tudo isso já facilita alguma coisa, né? Já ajuda de alguma forma, né? Não, é óbvio, a PAI é referência, né? Indiscutível isso, Aham. né? Mas tem muita gente trabalhando nesse sentido também, né? Muita gente, muita organização boa, fazendo trabalhos sensacionais, inclusive, nesse sentido. Tem uma, inclusive, eu esqueci o nome agora, acho que é a DIP, se eu não me engano, aqui em São Paulo também, e a maioria das crianças atendidas são negras, para você ter ideia, com síndrome de Down, que eu não conhecia, acabei Aham. descobrindo esse ano essa questão. Eh, eu acho eu acho que a gente entender, enquanto sociedade, né, o valor do outro, né? Quem é aquele outro, né?
Por que que eu quero que ele se desenvolva plenamente, né? Porque eu quero uma sociedade melhor, né? Não é o filho do Tiago ou o filho da Uhum. Luciana, não. A gente vai ter uma sociedade melhor se a gente cuidar mais das nossas crianças, incluindo as Sim. crianças com deficiência, né? Então, acho que parte um pouco desse pensamento mais empático num primeiro momento, né? Que aí sim a gente consegue pensar em estratégias que vão minimizando os impactos dessa falta de acesso à saúde, falta de acesso à educação e etc, né? Com o tempo eu fui vendo isso, né? Fui vendo crianças e adultos mais velhos já com síndrome de Down, que foi que começou a me dar um brilho no olhar, assim, quando eu olhava para o Noah, né? Teve esse ano passado a primeira vereadora eleita com síndrome de Down aqui no Brasil, sabe? Uma outra que se formou como jornalista, tem um fotógrafo que eu sigo que é dos Estados Unidos com síndrome de Down, inúmeras profissões e etc. Nada disso é mostrado tanto, né? Uhum. E eu até vi não Agora, sei se você Thiago, chegou a ver. sabe o que eu penso assim? Que eu acho que a gente chegou com essa missão, sabe? Eu acho que, no fundo, a gente tem essa missão de que a gente precisa parecer mais, sabe? É, Nós, pais, né? Pais, pai, mãe, a gente precisa parecer mais para a gente poder expor, de fato, o que é, né? uhum, Essa questão, uma verdadeira inclusão. O que realmente é buscar uma verdadeira inclusão. Não ficar de braços cruzados. E eu fico feliz quando eu conheço pessoas assim como você, que realmente está ativista na causa, né, disso aí, de mais outras coisas. Porque se a gente for ficar esperando, né, da nossa sociedade, muita coisa a gente não vai conseguir nada. Então, eu acho que a é, gente, como pai, a gente veio com essa missão e se fortalecer cada vez mais, sabe? Por isso que eu sim, acho interessante, e até eu deixo aqui em aberto para as pessoas que tiverem alguma ideia. Eu faço parte de uma associação aqui em Salvador, né? Eu, juntamente com outras mães, de crianças com síndrome de Down, com crianças com paralisia cerebral, então, assim, autista também. Então, assim, a gente fica criando vários projetos. Não é simples colocar um projeto para acontecer, não é simples. Um dos projetos que a gente tem, que a gente começou nessa pandemia, é justamente estar orientando esses médicos com a forma de dizer, de dar o diagnóstico. é, Porque, assim, os médicos, ele pode saber teoria de muitas coisas, mas realmente o momento da notícia, tem muitos pais que recebem a notícia das piores formas, né? Cada uma assim pior. é, Recentemente, a gente conheceu uma família que a mãe estava em luto por 2 anos, por conta nossa, da forma como essa médica deu a notícia. Né? Então, assim, tudo isso influencia, porque, assim, Tiago encarou de uma forma, beleza, teve aquele susto, mas conseguiu se sair dessa situação. Mas nem todo mundo é assim. é, Então, a gente tem esses trabalhos de fazer realmente isso acontecer. E não pode ser um projeto só a nível Salvador. A gente tem que se acolher nisso aí. A gente tem que realmente arregaçar as mangas e não. A gente como pai, como mãe, a gente vai lá e vai orientar esses médicos, né? Porque assim, a gente não pode permitir que isso aconteça. Porque na minha época, há 14 anos atrás, eu recebi informações absurdas sobre a síndrome de Down. Mas o que eu fico triste é com crianças de 1 ano, 2 anos, e os médicos ainda continuarem dando essa notícia. Com é, tanta coisa que a gente coloca nas redes sociais, mas ainda é pouco. Quanto mais a gente uhum, fizer, ainda vai ser pouco. Então a gente realmente precisa ser cada vez mais aparecido. Eu sempre brinco assim, né? A gente tem que vir realmente para o Instagram e fico muito feliz quando a mãe abre o Instagram porque teve um filho com síndrome de Down, porque descobriu o diagnóstico do autismo, paralisia cerebral, e vem para o Instagram para realmente se aparecer. Mas não é se aparecer para querer se amostrar simplesmente, é é, para realmente mostrar à sociedade que é possível, que a gente não vai se esconder por conta de um diagnóstico, entendeu? é, Então, assim, a gente pode estar juntos criando muitos projetos. A gente, como mãe, como pai, a gente se fortalecer nisso aí. E sim, sim, colocar pessoas dentro da política, pessoas que realmente têm um olhar diferenciado, porque é isso que a gente precisa. Agora, aqui na última eleição aqui para vereadora aqui na cidade, a gente tinha uma mãe que foi candidata a vereadora. A gente fez um trabalho excelente com ela e a gente ficou muito triste, porque a gente imaginava que esses pais, que essas mães fossem abraçar a causa. uhum, Porque a gente tem que colocar pessoas que realmente entendam, que é Dira é, Ramos, que ela é uma mãe que faz parte da nossa associação, entendeu? Então, assim, a gente precisa se unir.
E não é ficar olhando outras coisas, é porque isso, porque aquilo. A gente tem que colocar pessoas que realmente sabem o que é lidar com pessoas com deficiência. Pessoas que realmente abraçam a inclusão social, entendeu, Tiago? Porque tem muita gente que quer fazer política, mas assim, mas não conhece as nossas dificuldades, né? Não Isso é em conhece, tudo, então, né? Você está falando é em tudo. Você tipo, está fazendo um recorte de pessoas com deficiência, mas isso vai servir para a sim, questão de mulheres, por exemplo, né? Porque você vai sim, achar que um homem eleito vai entender melhor as demandas das mulheres do que as próprias mulheres, né? sim, Ou uma pessoa negra, ou uma pessoa LGBT, sabe? Tudo isso sim. faz parte dessa reflexão que a sociedade precisa fazer, né? De se entender enquanto sociedade e ver por que a gente não está avançando como deveria, né? Porque a gente não é representado como deveria. É Uhum. esse o resumo, né? A gente está sendo representado por pessoas que não estão ligando para as nossas questões, para as nossas demandas, né? Então é um pouco disso também, né? De Sim. rever esses conceitos todos. Uhum. E a gente precisa cada vez estar mais fortalecido, independente de que estado a gente esteja, né? Então, Sim, assim, vai que Tiago é o próximo candidato aí a deputado estadual. não sei, hein? Luciana aqui em Salvador. Luciana aqui em Salvador tem que dar esse apoio, né? Sim, sim. Não é o apoio só de voto. Não é disso que eu estou falando, E né? tem É o gente, apoio né? realmente. Gente, tem pessoas, pais, mães e pessoas envolvidas com essa questão da Sim, inclusão, né? No Brasil inteiro, né? Eu acho que até depois, né, como lição de casa para a gente, eu acho que é pensar nisso, né? Como que a gente sim. monta um clubinho, né, de alguma forma que vai amadurecendo isso, para quando chegar nas eleições a gente ter um cadastro dessas pessoas, né? E, E, sabe, divulgar amplamente, ó, em região tal tem fulano, lá tem sim, ciclano, entendeu? Que sabe, já estão na causa, que já fazem a defesa aí dessas questões todas relacionadas a pessoas com deficiência, né? E isso ajuda o eleitor também, né? E puxar as pessoas para perto, né? Famílias, né, sim. de atípicas para perto também de conscientizar sobre isso, né? Falar, você quer que seu filho tenha garantia de direitos e tenha, sabe, plenitude no desenvolvimento, você precisa eleger alguém que entenda a sua questão, né? Que saiba o que é ter uma pessoa com deficiência em casa, né? Então, faz parte desse processo de amadurecimento, acho, também da sociedade, né? A gente é muito atrasado aqui no Brasil, né? A gente se acha Muito. muito, mas é uma sociedade bastante atrasada, na verdade, né? E aí, quando a gente vai Sim. falar sobre pessoas com deficiência, é mais atrasado ainda, né? Então, é trabalho de formiguinha, né? A sua está com 14, o Noah vai fazer 2 agora no final do ano, né? E a intenção nossa, né? Imagino que a sua também, é deixar um mundo, sabe, que seja mais aberto para essas crianças nossas, né? Que entendam elas para que elas possam se desenvolver plenamente amanhã, né? Distante do preconceito, distante, sabe, do capacitismo e etc, Aham. né? Então tem tudo E isso, cada um tem fazer a todo sua esse parte, né? trabalho, né? Cada um fazer a sua parte. A gente quer pai, a Sim. gente quer mãe, a gente tem esse dever, né? Perante cidadão de Sim. realmente estar orientando as pessoas. E não encarar também, Tiago, tudo como preconceito, sabe? Eu acho que a gente acaba tendo muito olhares assim, que tudo é preconceito. As Uhum. pessoas são desinformadas e não querem buscar informação, não. Então, assim, a gente tem que ter cautela para estar dando essas informações, sabe? Muita ignorância, né? Tem isso, Tem né? muita Esse ignorância. preconceito, quando eu falo, é bem isso, né? É esse conceito que eu crio antes de conhecer, antes Isso, de entender, por ignorância, por desconhecimento, né? E aí, por que não tem conhecimento sobre isso, né? Só voltando um pouquinho sobre a questão de pessoas negras com síndrome de Down, por exemplo, né? Segue um padrão, por exemplo, da mídia que a gente tem hoje, por exemplo, né? É uma ausência quase que sim, completa de pessoas negras na mídia, né? É uma demanda do movimento negro já há muito tempo, né? E não somente por questão estética, por aparecer na televisão, por ficar famoso, não, porque metade da sim, população é preta ou parda. Metade da população não se vê representado na televisão, né? E aí quando você vai para uhum, pessoas negras com deficiência, aí que você não vê mais nada mesmo, né? Tem uma propaganda legal, você deve ter visto, foi o Sting que fez a música, que é uma. Putz, eu não vou lembrar de onde que eles são. Eles começaram a me seguir tem algumas semanas, porque eu compartilhei um vídeo deles, eles agradeceram e tal. Eles uhum. fizeram um vídeo que era de contratação de pessoas com síndrome de Down. Não sei se chegou a ver. E é uma musiquinha tipo: o barbeiro contratou fulano que tinha síndrome de Down. E aí o mecânico Não, passou, viu, contratou alguém com síndrome de Down também. Aí fulano uhum. passou, viu no negócio Não dele, vi, não. contratou também. Tá no, Sabe, essa tá no seu cadeia. Instagram, é isso? Esse Tá no vídeo tá no seu Instagram?
tá no meu Instagram. Depois eu te passo o link. Sim, Mas é fácil. muito bonitinho, a música é bonitinha, o vídeo é super bonitinho, né? E a mensagem ainda é melhor ainda, sabe? Que Ah, é essa cadeia de contratação de pessoas com síndrome de Down que foi se criando porque uma pessoa começou. E era bem isso, né? E no final do vídeo, o barbeiro ele não tem ideia do tanto de pessoas que ele influenciou, né? Isso vão passando umas 10 pessoas contratando pessoas em negócios diferentes. No final, o barbeiro ele tá na padaria, se eu não me engano, e ele vê um menino com síndrome de Down trabalhando na padaria. E ele dá um sorrisinho assim, né? Mas ele nem imagina que o menino foi contratado porque ele começou lá atrás essa cadeia, assim, sabe? sim. Então é isso que é um pouco disso, né? A gente vai trazendo, né, uma coisa de cada vez e uma coisa vai puxando a outra, né? Conscientizando um e mais um e mais um. E quem sabe um dia a gente tem um mundo um pouquinho melhor pra gente. Eu acredito nesse mundo, Thiago, eu acredito. Sinceramente, eu acredito em um mundo assim, sem. Como eu falei para você, assim, eu acredito em um mundo que a gente não vai olhar se você é negro, se não é, sabe? Se você tem cabelo branco, eu digo assim, ó, eu deixei de pintar meu cabelo agora na pandemia. Quantas Uhum. pessoas me olham assim, ó, achando um absurdo? Não aceita que eu estou querendo ficar de cabelo branco. Deixa eu ficar de cabelo branco, gente. Tem muita gente que recrimina, vai recriminando uma coisa, recriminando outra, né? Porque é gordo, porque é Exatamente. magro. Então, assim, a gente tem que. Até essa questão de religião também, né? As pessoas vão olhando, aí tem um preconceito de um, preconceito de outro, porque eu É. sou assim, porque eu sou assado, porque eu sou espírita, porque eu sou católico, eu sou evangélica. Então, aí tem tudo essa questão. E, assim, eu acredito em um mundo realmente de inclusão. E inclusão, para mim, abrange tudo isso, sabe, Tiago? Tudo. Uhum. Para mim, uma inclusão é um mundo sem julgamentos, onde você pode ser o que você quer ser. E eu posso ser o que eu quiser ser. É ser livre, né? É essa liberdade que a gente busca, né? De eu poder ser o que eu quiser, como eu quiser e da forma que eu quiser, né? É um pouco disso, né? Até falando um pouquinho sobre o projeto fotográfico, né? Que era sobre essa inclusão de pessoas negras com síndrome de Down. Depois eu acabei abrindo mais um pouquinho, conversando com algumas pessoas também que estavam vinculadas ao projeto, né, e pensando também em pessoas indígenas com síndrome de Down. Você vê como a gente Sim. vai abrindo um pouquinho, né? Recebi uma foto de um menininho indígena com síndrome de Down. Não conheço, não. E eu tenho uma foto, eu vou te mandar depois pra você ver que Aham, bonitinho, sabe? O cabelinho cortadinho assim, um negocinho no sim. braço, a carinha pintadinha assim, com síndrome de Down, sabe? Morando numa aldeia. Então, tem que ir atrás disso também. Aí pensei também em quilombolas, né, em grupos que a gente não vê normalmente, né? E pensei justamente Sim. nisso, nessa parte da fotografia, né, de mostrar isso, né? Quando essas pessoas se verem também, né? Já gera nelas um sentimento diferente também de aceitação, né? A sociedade vendo aquilo, quer dizer, aquelas 500 comentários que eu vi no Quebrando o Tabu sobre pessoas que não conheciam, né, ou não sabiam que pessoas negras tinham síndrome de Down ou poderiam ter síndrome de Down, né? Vão começar, sabe, rever os conceitos, né? Espera um pouquinho, né? Então não tem, quer dizer, tem pessoas com síndrome de Down negras, eu que não sabia, por que que eu não sei, né? Porque eu não quero saber ou porque não me mostram isso? É a mídia que está com problema, que não mostra essas pessoas? São as ONGs que eu desconheço, sabe? É problema de saúde, sabe? Mas eu acho que o importante é gerar discussão, sabe? Gerar o debate, né? Não, a gente não vai aparecer com uma solução pronta do dia para a noite. Eu acho que, inclusive, isso a gente pode pensar numa série de formas, estratégias, né? Mas só funciona também quando a sociedade começa a participar também, né? Uma coisa somos nós, que somos pais de crianças Aham, com síndrome de Down, conversando sobre isso, e outra coisa é alguém que não tem, fazer parte dessa conversa também, né? Como que eu posso ajudar, né? No aham, que eu estou errando, né? sim. O que eu poderia melhorar, então, né? E aí a gente consegue construir soluções realmente, né? Que vão fazer sentido para as pessoas a longo prazo, mas durante muito tempo também, né? Sim, verdade. Tem um bocado de gente para eu te apresentar, viu? Que vão amar conhecer você, Thiago. Né, E eu Dira, conheci tanta Samara, gente, mulheres aí que estão à frente aí. Então, assim, tem muita coisa para a gente conversar. Eu, assim, eu tanta fico gente, no estímulo. Eu quero colocar um bocado de gente, assim, sabe, que realmente olhe para essa causa. E eu quero essa ficar vinda só do Noah na foi que eu estimulação. comentei, né? Me fez refletir sobre esse meu papel também, né? Eu estava muito desgastado do ativismo que eu já fazia, né? Que você vai passando o tempo, você vê que as coisas vão andando muito devagar, né? E você não vê muito sentido naquilo. E aí vem o Noah e eu conheci tanta gente interessante.
sabe? Tantas famílias interessantes que eu jamais teria acesso se não tivesse vindo Noah, Sim, né? E histórias e superação e luta, sabe, por muita direitos, história. trabalho como o seu, por exemplo, que você vem fazendo aí, sabe? Então, tem uma mãe que eu conheci que ela é do Rio também, estava conversando com outras mães, a filha dela tem 18, fez 19 anos esse ano, né? É judoca, sabe? Sim, Disputa campeonato de judô, sabe? Então, são coisas que a gente precisa mostrar para a sociedade, né? A gente está sendo invisibilizado por quê? Né? sim. É porque não tem Porque a capacidade, gente precisa nossos filhos? ser Por quê? parecido, Não, né, não é. Thiago? A gente precisa se aparecer mais, gritar mais. E Exatamente. ó, tem um pai que está aqui presente, que é o Renivaldo. Renivaldo é negro e adotou Uhum. uma criança com síndrome de Down. E Ai, que negro legal. também. O Miguel, Nossa, isso aí né, ele hein? superou todos os dados de estatística, né? Porque tem essa Pois questão de é. adoção, né? Que crianças negras acabam ficando, né, mais velhas e acabam não sendo adotadas, né? E aí com deficiência ainda, né? E ele pega e escolhe justamente a negra com deficiência. E ele adotou o Miguel já grandinho. Não lembro a idade. Ele faz parte aqui do projeto Descoberta do Diagnóstico. Não lembro, Reni, a Legal. idade de Miguel. E assim, a gente tem outras histórias. Não sei se você conhece a Paola. A Paola adotou uma menininha com síndrome de Down e negra também. Você Muito conhece a bacana. Agnes? Não conheço, não conheci ainda. A Agnes é da idade Não, eu acho que ela é da idade do Noah. É um O Noah faz troço. 2 agora em novembro. A Agnes é nessa faixa etária aí. Depois eu te mando o link para você conhecer a Tá, Agnes. A manda Agnes sim, manda é, sim. ai, ai. A Agnes, eu amo ficar ouvindo os vídeos dela, assim. Então, assim, é bem legal essa questão das redes sociais, né? Porque a gente vai conhecendo muita gente aqui e a gente vai criando realmente essa rede e nos Sim, fortalecendo, né? demais, Agora demais. me conta aí que eu estou curiosa. Olha, eu já tentei falar sobre isso algumas vezes aqui, a gente acabou voltando para um assunto. Mas assim, depois do Noah, você colocou, e eu não posso encerrar essa live se a gente conversar sobre isso, né? Você colocou para mim quando a gente se conheceu. Porque a gente se conheceu já tem um tempo, né, Tiago? Quando Já. eu passei o convite para você, já tem um tempinho, porque eu gosto de fazer as escalas já com antecedência, né? Uhum. 2021 já está toda organizada a escala aí do projeto Descoberta Diagnóstico. Então, assim, quando a gente se conheceu, você me falou algumas coisas, e uma das coisas que você me falou foi que o Noah, ele veio abalando algumas certezas que você tinha, né? E eu fiquei curiosa, assim. O que é que você tinha, assim, que Noah veio para mudar tudo, né? Porque a paternidade em si, a maternidade em si nos transforma, né? Independente de síndrome de Down, independente de PC, independente de autismo, independente de qualquer Uhum. coisa, independente da deficiência, a maternidade me transformou em si. E eu tenho certeza que os pais que estão aqui assistindo e você também tem essa convicção. E o que foi que Noah veio assim para realmente abalar completamente Tiago? Eu acho que esse ponto que eu comentei agora há pouco, desse ativismo, né, que eu fazia muito mais político, na verdade, né, esse ativismo mais político, institucional, com relação à garantia de direitos, etc., né, Sim, sem olhar para pessoas com deficiência, eu acho que isso foi um ponto principal, né, que eu refleti muito, falei, não, eu preciso focar a minha energia no que faz sentido realmente. O que faz sentido é o Noah, né, é um mundo melhor para sim, essa criança, que é o que faz sentido, né. Então, isso me fez reavaliar muita coisa. Eu acho que esse lado também da forma da criação, né? Esse lado, essa questão do estímulo, né? Que é extremamente necessário para pessoas com síndrome de Down, que é sempre mencionado muito, né? Sobre estimulação constante, né? Na verdade, isso deveria ser feito com qualquer criança, né? Atípica ou típica, né? A questão é que os pais acabam, né, deixando mais de lado isso, né? E a gente que tem a criança com síndrome de Down entende que é extremamente necessário e acaba focando muito nisso, né? Mas comecei a refletir sobre isso também, entender essas questões, toda a autonomia do Noah, né? De a gente começa a criar os filhos, né? Meio que direcionando o que a gente quer que eles façam, né? Como a gente espera que eles sejam, né? E o Noah com o tempo foi me mostrando isso. Ele é um indivíduo único, né? Ele vai ser o que ele quiser e o meu papel é mostrar as opções para ele, né? Mostrar tudo que ele pode fazer, como ele pode fazer e o que ele vai ser amanhã, né? Depende dele, né? Exclusivamente dele, né?
E essa parte também desse mundo melhor que eu busco, né? Para grupos que são socialmente excluídos, né? Mulheres, negros, população LGBT, indígenas, quilombolas, né? E pessoas com deficiência, agora com a vinda do NOA. Que mundo é esse que eu queria? Por que que eu queria um mundo melhor, né? Para mim, né? Eu vou fazer 40 anos daqui 2 anos, né? Já passou, já. Não vou pegar esse mundo melhor mais, né? Dificilmente eu pego. Então é para a próxima geração. Que Ah, geração é? A eu geração pego do sim. Noah. Já tô com 45, eu quero pegar sim. Quero. Se é para a geração do Noah, né? Então, se é para a geração do Noah, é preparar esse terreno todo para que quando ele for adulto amanhã, ele perceba essa transformação, ele perceba essa mudança. Então tudo isso começou a fazer mais, a minha luta fez mais sentido com a vinda do Noah, né? Uma coisa era uma luta por demandas históricas de um grupo étnico que eu represento, né? E ancestral e etc, né? E outra coisa é uma luta por alguma coisa que você alguém que você cuida ali, né? Você pegou no colo, que você está direcionando o caminho dele, né? E tá tentando fazer o quê? Planear os caminhos dele, assim, para que ele chegue o mais longe possível, né? E se tiver que brigar muito para fazer isso, a gente vai fazer, né? Sinto muito. Meu filho Uhum. vai chegar lá na frente, sim, vocês vão ter que aceitar, acabou. Essa é a regra, né? Se for de uma maneira E mais eu fácil, ótimo, se acredito não que essa é for, a nossa missão, né? E a gente está aqui para exatamente. isso, né? Cada vez mais, o que eu enxergo assim, ó, que o grande objetivo dessa questão, desse projeto, né, do seu projeto, é justamente a gente estar se conhecendo e se fortalecendo. Eu acho que a gente tem uma grande proposta daqui para frente, né? Todos Sim. nós, todo mundo que está aqui assistindo. E assim, por isso que eu sempre gosto de falar, quem de repente está assistindo aqui a live e sente no coração a vontade de contar a sua história, de estar aqui, porque um grupo, né? A gente vai cada vez mais se fortalecendo. Muitas vezes, só o fato de estar aqui assistindo, a gente acaba não se conhecendo muito, mas quando a gente começa a interagir, começa a conhecer. Tem uma mãe que está aqui assistindo, que eu vi aqui, eu não consegui dar conta dos comentários, mas eu vi que a Júlia colocou, já estou seguindo o Tiago. Inclusão e ação. Então, assim, ela é uma mãe de uma criança autista e ela faz um lindo trabalho aí nas redes sociais. A gente até se fala, quase que a gente não se acompanha uma a outra, né? Mas eu Uhum. sempre falo, Júlia, a gente está trabalhando, a gente está nos projetos, né? Isso que é legal. E ela já está Sim. seguindo você. Você vai receber uma mensagem de Ju aí, né? Então, assim, isso que é legal, a gente vai aumentando essa rede, né? Essa rede realmente com esse olhar para a inclusão, independente da deficiência que seja, mas a gente está buscando isso, né? Sim, o tempo todo. Foi o que eu falei, eu conheci muita gente nesse período, nesses Sim, 2 anos que o Noah tem, mas, sei lá, centenas de pessoas que eu conheci, famílias, histórias, parentes e etc. Quando eu fui falar estava idealizando esse projeto da exposição fotográfica, na semana depois que eu escrevi o projeto, o Luciano Huck fez uma publicação no Facebook dele e colocou assim: conte alguma coisa legal que você está fazendo. Colocou só isso. O pessoal sim, colocando lá, comecei a faculdade, já comecei não sei o quê, né? E eu fui e fiz um comentário curto, pequeno, dizendo isso. sim. Falei, eu comecei a escrever um projeto sobre inclusão de pessoas negras com síndrome de Down, assim, assim, assado, blá, blá, blá. Esse meu comentário gerou mais de 1.500 curtidas, centenas de comentários do Brasil inteiro, de gente que já estava me chamando, dizendo assim: quando estiver pronto, eu quero trazer para o meu estado, eu quero trazer para minha cidade, não sei o quê. Sabe, tem essa demanda, tem essa necessidade da sociedade também de abraçar essas questões também, né? Então, Uhum, eu acho que é muito mais do que você está trazendo aí desde o começo da live, da gente se juntar mais, né? Se organizar uhum, mais, né? Para conseguir mostrar mais o que a gente faz, né? Porque a gente está muito isolado, né? Cada um na sim, sua rotina, isso. no seu caminho, mostrando a sua vida e não sei o quê, mas não atuando em bloco ainda, né? Acho que talvez seja isso que falte, né? Juntar todo mundo que já está aí, né? De alguma forma na luta, né? E eu falo isso, né? O Noah vai fazer 2 anos, né? Conheci essa mãe que a filha tem 19. Ela tem uma associação lá no Rio de Janeiro que trata de crianças com síndrome de Down, que a maioria é de pessoas negras também, 19 anos já. A mãe do Beni, que é de Sorocaba, que é esse que tem deficiência auditiva também e síndrome de Down. Ele está com 7 anos. Quer dizer,
são pessoas que já estão numa trajetória, né, de luta, por garantia de direitos. A sua, que já tem 14 anos, né? Aham. Eu sou o mais novo nisso tudo, né, nesse universo todo, né? Mas quando você junta tudo isso, tem um capital humano de conhecimento, sabe, e de tudo Muito que é grande, né? sensacional, né? Que não tem como dar errado isso, né? Quando a gente Aham. começar a pensar em estratégias reais para a gente mudar esse mundão nosso aí, vai dar certo, vai funcionar. Pois é. E a gente não pode ficar de braços cruzados esperando que os políticos resolvam isso, né? Se a gente for ficar fazendo isso, a gente tem que fazer Exatamente. política. E a Samara está aqui, ela está dizendo, ó, vamos lá, vamos entrar nessa também. Você que não entre, mulher. Você tem que estar dentro. E a Samara, ela é uma mulher ativista. E assim, Tiago, ela teve um filho com síndrome de Down e o Elton virou anjo. E mesmo ela, sem o filho dela, ela está à frente, né? Olha De só. muitos projetos aí. Então, assim, é uma mulher que eu tiro o chapéu. E, assim, em breve a gente vai ouvir muito falar em Samara aí, né, Samara? É para se inspirar, Então, né? pois é. Então, assim, é muito legal a gente poder nos fortalecer com histórias assim, com pessoas, né, desse engajamento, assim, e eu vou me Sim, fortalecendo cada vez mais, né? Fico muito feliz cada vez mais estar conhecendo histórias diferentes, né? Pessoas, a forma de pensar, a gente vai se igualando, né? Se funilando sim. nos objetivos, é muito bom isso. Diferenças vão ter, é normal, né? Sim. Mas assim, eu sempre falo que a gente tem que pensar nos pontos onde tem convergência, né? No que a gente concorda, né? É. É fato que todo mundo concorda, quando a gente está falando sobre pessoas com deficiência, que a gente quer inclusão, que a gente quer direito garantido, que a gente quer acesso, que a gente quer, sabe, autonomia, né? Então, em cima desses pontos principais, né, onde a gente converge, é onde a gente consegue construir alguma coisa que faz sentido Aham. realmente, né? E indo Verdade. aparando as arestas daqui e dali. Tem essas diferenças regionais também, né, que são gritantes, Sim. né, quando a gente, como foi o que eu falei, né, o pessoal daqui de São Paulo tem uma arrogância, né, é normal do paulistano ser um pouco mais arrogante por conta dessa forma como é colocado como São Paulo, é a locomotiva do Brasil e não sei o que, toda essa balela toda, né, e sempre quando tem discussões é sempre sobre o eixo Rio-São Paulo, né? Como se o Brasil fosse São Paulo e Rio somente, no máximo mais alguns estados aqui do sul, né? Mais perto. Samara Mas é de aí São Paulo, norte, viu, Tiago? nordeste não é falado, né? Então tudo Samara é de São isso. Paulo. Oi? Samara é de São Paulo, essa que eu tô Ah, olha falando. só. Mas quando a gente pega para esse interior do Brasil aí, tem locais, regiões, estilos de vida que a gente nem imagina como que é, né? Então, quando eu falo sobre dificuldades morando numa grande capital como São Paulo, eu automaticamente penso numa cidade pequena do interior do norte do Brasil, assim, sabe? Que deve ser muito maior a dificuldade, né? Então, tudo isso é coisa para a gente pensar, né? E é inclusão para quem? Né? É para alguns, é Sim. para todo mundo, né? Então vamos, se é para todo mundo, então vamos juntar todo mundo e fazer essa inclusão de fato, né? Pois é. A Marcele está aqui dizendo é mãe de uma criança com síndrome de Down e negra também. Tem muita gente aqui com Legal. síndrome de Down, né? Pais, mães de O criança com síndrome projeto, de só para Down. as pessoas entenderem, o projeto assim, de forma bem resumida, uma série de fotografias que eu ia fazer com crianças, adolescentes e adultos com síndrome de Down, né, com familiares e a pessoa, né? Então eu ia procurar essas pessoas, essas famílias para poder fazer as fotos. A intenção inicial seria como eu escrever para um edital, eu escrevi na verdade para um edital que era daqui da cidade de São Paulo, então o recurso era para ser destinado para usado aqui na cidade de São Paulo, então eu não conseguiria sair da cidade de São Paulo. Agora eu já estou numa outra fase, aguardando o resultado desse edital, né? Mas já buscando captação de recursos de empresas, etc., para conseguir ampliar isso. Porque a minha intenção é pegar o Brasil todo, né? Mas precisa de Sim. dinheiro, né? Porque aí você tem que viajar, conhecer essas pessoas, ter acesso, etc. Mas é o que eu gostaria mesmo era de pegar de pelo menos grupos de cada estado do Brasil, sabe, de regiões que seja de capital e interior, e etc., para poder fazer esse trabalho, né? E aí seriam essas sessões fotográficas, etc., né? Mas quem tiver e Bahia que forem presente, famílias viu? negras, me chama lá Bahia presente aí nesse projeto. me chama no Instagram lá que a gente conversa depois. Eu estou ainda aguardando, tem essa questão da pandemia que dificultou muito essa parte Sim. cultural também, né? Então eu estou aguardando aí. Agora a gente está todo mundo sendo vacinado, né? Eu tomo a segunda dose agora, semana que vem já.
E aí talvez aos poucos Sim. comece a retomar a vida normal. Aí fique mais fácil da gente conseguir fazer isso. E já também pensando, conversei com uma mãe que tem dois meninos gêmeos que têm autismo, e ela comentou sobre isso. Falou, putz, você pode estender isso para outras deficiências, inclusive depois também e tal, né? Nesse primeiro momento é para pessoas negras por conta dessa questão que a gente colocou aqui Sim. desde o início, né? Mas a atenção para a inclusão é de maneira geral, né? Independente da raça, credo, né? Local Aham. de residência, etc. Então, os próximos passos é de colocar outras famílias e pessoas também que não sejam necessariamente negras também, né? Então, mas é uma coisinha de cada vez, né? Tiago, tem uma pessoa aqui querendo ver o Noah. O Noah não está aqui. Não tá, não? Ó, O Dea, Noah não está aqui. suas Tem palavras no são as Insta, minhas tem um monte palavras, de Dea, mas foto, ele não vídeo está dele aí. lá. No Insta, lá no Reels, lá do Insta, só tem vídeo do Noah. Desde que ele era pequenininho até ontem, acho que eu fiz vídeo com ele esses dias. Tem Aham. foto, tem de tudo lá. Se contente, viu, Dea? Olha o Instagram. O Ângelo também está aqui, ó, um papai também do mês de agosto aqui com a gente. Todo mundo querendo ver o Noah, mas a gente vai ficar só com as fotos. Não vamos ver. Tiago, você sabia que quando eu engravidei, né? Meu marido é negro, né? Aham. E aí eu ficava assim, eu quero um filho negro. Porque eu, amarela, falei, não, eu quero. E aí a torcida era essa. Só que quando nasceu, meu filho, puxou a mim, puxou a mãe, não puxou o pai. É difícil quando mistura, né? Difícil É, puxar a cor da raça negra quando mistura. O Noah, já a mãe dele é negra, mas tem um tom de pele um pouco mais claro, né? Mas é uma mulher sim. negra também, né? O Noah tá bem na mistura. Ele tem um rostinho um pouquinho mais clarinho, mas você vê mãozinha, pezinho, as costas, é tudo bem pretinho já, né? O cabelo que nasceu liso já tá enrolando todo já o cabelo, né? Tá lindo, mas eu sou um pai coruja, não conta, mas E assim, ó, minha filha, ela tem um cabelo cacheado, né? Tá na fase do estica-estica, do botox, mas assim, tem o cabelo cacheado. E assim, as pessoas me perguntavam, Luciana, e pode ter cabelo cacheado? Eu nunca vi ninguém com síndrome de Down de cabelo cacheado. Eu falei, pois é, Luana tá aí provando que é possível. Depois foi que a gente foi conhecendo mais, né? sim. Mas assim, quando ela era pequenininha, os cachinhos, muita gente falava isso, porque achava que era só o cabelo É. E liso, crespo né? também, né? Esse meu primo que faleceu agora recente, o cabelo dele, pai e mãe negros, ele negro, o cabelo crespo, né? Essa menina que eu conheci também Não é por questão da do... síndrome de Down, né? É por questão Não. da Tem, raça eu acho que mesmo, tem né? essa questão alguma coisa que eu vi um tempo atrás, do cabelo ser mais fino, né? Sim. Mas o cabelo crespo, ele também é mais fino, né? Então, não tem relação nenhuma, assim, né? E tem muito. O meu cabelo é crespo, mas é mais para cacheado também, né? O da mãe do Sim. Noah é mais crespo. Mas ele nasceu com esse cabelo liso e já com o tempo vai enrolando. Tem isso também, né? Uhum. Criança negra muda muito Sim. também, né? Acho que muda mais do que a criança branca, assim, né? Primeiro pelo tom de Ó, pele, nasce Luana tá aqui branco, depois presente, vai viu, Thiago? escurecendo. Luana tá aqui presente aqui, ó. Ela botou coraçãozinho e ela fala assim: ó, mamãe, quando enrolar, a gente vai lá e estica. Porque ela só quer lisa agora, tá na fase do botox, né? Eu falei, pois é. Não quer mais saber de cabelo cacheado. O cabelo tão lindo cacheado e fica querendo só ter os cabelos lisos. Mas vai Eu tô chegar a fase que ela colocando, vai querer assumir, né? Os cachos. colocando no meu Até Instagram aqui, então, tem gente perguntando. tem um bocado de gente aqui perguntando, mas meu cunhado Jean tá aqui presente. Aí, ó, ele colocou também seu link lá em cima que eu vi. Algumas pessoas colocando. Então, assim, gente, siga aí o perfil do Tiago. Tem muita. E eu vi que tem outros perfis seu também, né? Dentro desse perfil, Tem mais um que é THGL. o meu, que eu separei, né? Eu criei um outro só para o meu trabalho fotográfico, né? Então tem um perfil que é Ribeiro Fotolab, que é só de fotografia, né? Então onde eu coloco os trabalhos, negocio com clientes, etc, né? E tem esse outro que é pessoal, né? Que é onde eu coloco as coisas minhas pessoais, do Noah, tal, e etc, né? Uhum. Acabei colocando esses dias também foto do Noah no de fotografia, falei, vou colocar lá também, não quero saber. E foi bom que o pessoal gostou também, né? Mas eu administro esses dois perfis, né? Um é o pessoal, né? Que normalmente ele era mais um perfil de ativismo mesmo, político, mas eu Sim, cansei um pouco do final do ano para cá, né? Então estou me sim. desintoxicando de política, me afastei um pouquinho, né? De debates e etc, né?
Então ele ficou um pouquinho mais abandonado, só colocando coisas do dia a dia do Noah às vezes, né? E foquei mais no Aham. de fotografia. Agora que eu estou retomando um pouco mais, não tem essa questão do projeto fotográfico, eu preciso retomar aí a escrita, buscar parceiros, etc. Então eu vou começar a divulgar mais coisas por lá também, né? Mas são esses dois Maravilha. perfis. Maravilha. A Aldeia já botou aqui, já estou seguindo. Muita gente vai começar a seguir o Show. Thiago aí, conheçam, né? Porque é muito legal, é importante essa troca de um estar seguindo o outro para a gente poder estar Sim, acompanhando os projetos e estimulando, né, Thiago? eu Essa questão divulgo de estar sempre quando estimulando eu os projetos. vejo publicações sobre projetos, ou sobre live, ou sobre só Sim. uma foto de uma criança com síndrome de Down. Eu sempre jogo nos meus stories, estou sempre divulgando, assim, sabe? Sempre no É automático, assim. E sigo muita gente também, desde que o Noah nasceu, eu comecei. E não só do Brasil, né? Estou seguindo tanta gente com síndrome de Down, do mundo inteiro, né? Eu te falei que tem um fotógrafo, ele tem acho que uns 20 e poucos anos. Ele começou a seguir o meu perfil de fotografia, e aí eu fui ver, ele tinha síndrome de Down. Eu falei, ah, que bacana. Aí comecei a seguir ele também, né? E outros perfis também. Tudo eu saio seguindo agora. Aham. Tem um rapaz que ele tem síndrome de Down. Toda live ele tá sempre aqui. Hoje ele não veio. A semana passada ele estava aqui presente. Ele tem síndrome de Down. E aí, na semana passada, ele me contou aqui que ele está trabalhando na prefeitura Olha da que legal. cidade que ele mora. É o Kelvis. Ele está sempre aqui. Hoje ele não está aqui presente. O Noah, Ele quando ele tem estava 30 e com. poucos Tava anos. com o Noah estava com uns 3 ou 4 meses, mais ou menos. A gente saiu um dia, não tinha pandemia ainda. Ou tinha? Não, ele estava novinho. Não tinha nem 3 meses, estava com uns 2 meses, eu acho. E a gente foi no McDonald's, né? Próximo de casa. Quando a gente foi sair, do balcão, no atendimento lá, tava um menino com síndrome de Down trabalhando lá no McDonald's, né? E aí eu fui sair, quando eu falei, ah, eu preciso voltar lá para falar com esse menino. Aí eu voltei para mostrar o Noah para ele. Aham. Ele ficou Eu falo todo com alegre. todo mundo, Thiago. Eu não posso ver ninguém com síndrome de Ah, Down eu na não tô rua te que eu abordo. ouvindo. Eu estou dizendo, eu não posso ver ninguém com síndrome de Down que eu abordo. Não está me ouvindo? Será que ouve? Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém está me ouvindo? Eu não te ouço. Você me ouve? Ângelo está ouvindo. Todo mundo está ouvindo, só foi você. Jean está ouvindo, Marcelo. Meu primo! Você Acho que é está o aí, meu, meu então, que deu primo? problema. É, todo mundo está me ouvindo. Ó, Sandra. Beijo, meu amor. É só você que não está ouvindo. Só eu que não tô ouvindo, então. Fazer mímica. Mas fala, não sei se você já estava caminhando para o final. Se for, escreve, que aí eu falo para todo mundo me ouvindo mesmo, só eu não te ouço. Pronto. Pronto. Então, assim, ó. Vamos finalizar. Porque, assim, a Ah, gente tá, já está. sai e volta, né? Peraí. Pronto, faça isso. Ele sai, aí eu convido ele de novo. Ai, meu Deus.
Fiquei muda. E Agora agora, eu Thiago, tô tá me ouvindo. ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Olha, quando você saiu, eu fiquei muda também. O povo tá dizendo que eu tô muda. Ninguém tá me ouvindo, ó, Ah, e eu te ouço agora. tá? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o seguinte. A gente já vai encerrar. Ah, Marcelo voltou. Sabe o que é isso? Sabe o que eu acho que é isso? O Instagram bloqueando a gente, porque a gente já tá 1 hora e 25 minutos. Rapaz. Então, a gente já tá Aí, ó, tá ouvindo os dois. Pronto, voltou. Show. Voltou. Então, tá tudo certo agora. Então, assim, Boa. ó, gente, maravilha essa live. Estou muito feliz, Thiago, com a sua participação aqui. Em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico, já tem mais de 1 ano, Thiago, esse projeto. Legal. Mais de 60 histórias contadas aqui em nosso projeto. Muito feliz, né? E assim, cada semana novas histórias. E quero dizer assim que estou muito feliz em você fazer parte, em te conhecer, né? Conhecer seu perfil. Me encantei assim com suas postagens, né? E a gente vai se conhecendo cada vez mais. Depois dessa live, mais encantada ainda, porque é depois da live que a gente realmente aumenta essa conexão, né? Sim, E sim. daqui para frente a gente vai ter uma conexão maior ainda. E quero agradecer a todo mundo que está aqui presente. E de repente tem alguém que está aqui assistindo. A Marcele colocou que ela conheceu aqui esse projeto agora através da Cláudia Rego. Eu não sei se você conhece a Cláudia Rego, ela é psicopedagoga, mãe de uma criança com síndrome de Down e faz um lindo trabalho aí nas redes sociais com questão da alfabetização Legal. das crianças com síndrome de Down, né? Das pessoas em si, né? Uhum. Né, Claudinha? Das pessoas com síndrome de Down. E assim, vale muito a pena seguir o perfil dela. E como é o nome dela? Esqueci. Cadê? Marcele. A Marcele conheceu através de Cláudia. E assim a gente vai aumentando Uhum. nossa rede, né? Muito legal. E de repente, tiver alguém aqui assistindo, quiser compartilhar sua história para a gente, conversa comigo no direct, que a gente agenda para 2022, porque 2021 já está tudo fechado. Muitas histórias maravilhosas para a gente conhecer aí até o final de 2021. E eu quero encerrar essa live, Thiago, já te agradecendo, né, do fundo do meu coração, a sua participação e pedindo que você deixe uma mensagem. Tem muitos pais aqui assistindo, né? Te parabenizar também pelo Dia dos Pais, Obrigado. já com antecedência, mas dizer assim que para você deixar uma mensagem para esses pais que estão recebendo a notícia agora, de repente a mulher está grávida, né? Para as mães também, que tem muita mãe aqui que nos assiste, as pessoas que estão recebendo o diagnóstico da síndrome de Down ou de outras deficiências, né? Que você possa estar dando essa sua colaboração aí de mensagens para a gente. Eu quero agradecer também o convite, né? Adorei participar aqui, super bacana. Alguém comentou aqui que o tempo passou, a gente nem viu realmente, não deu nem para perceber. O projeto é incrível, seu, e muito feliz por você ter feito o convite. Sobre dicas, assim, não sei, né, do que dizer, o que eu trago para mim, eu acho que é o que eu posso passar, assim, né, que é isso de viver um dia de cada vez, né, todo dia é uma coisa nova, né, de novo, aquilo é um ser humaninho único ali, né, que você tem a responsabilidade de cuidar, de educar, de levar para frente, né, respeitar as diferenças dele, entendê-lo, né? Tem toda essa parte desse processo também, né, de entender quem é essa pessoa com deficiência, né? No que a deficiência impacta na vida dele, né? Nas relações, né? No querer dele. Então, tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Uhum. E tudo isso faz parte do pleno dessa criança também, né? Então, eu acho que é isso, né? É um dia de cada vez, né? É muito melhor do que você buscar um monte de informação na internet e ficar esperando que o pior o tempo todo, né? É muito melhor você viver um dia de cada vez, né? E ficar feliz, né? Todo dia por alguma conquista nova, sabe? Porque falou papai, ou porque começou a andar, começou a comer sozinho. O Noah tá na fase de comer carne agora, que adora. Tá um carnívoro louco, assim, sabe? Um monte de dente, que ele tem esse negócio da dentição, inclusive, como eu vi, né, quando ele nasceu, que demora para nascer dente, não sei o quê. O Noah, antes de 1 ano, já estava com 6 dentes na boca, já tá com a boca quase cheia de dente já, mastigando, comendo.
Então, é um dia de cada vez, assim, sabe? E focar nessa parte do estímulo, né? E o estímulo não é só na terapia, na PAI ou numa organização, né? É o dia a dia, né? É como você conversa com a O criança, mais como você importante é o dia brinca. a dia, né? Exatamente. Esse é o estímulo que é fundamental para esse desenvolvimento pleno dessas crianças, né? E contem comigo para qualquer projeto que for para beneficiar pessoas com deficiência ou de inclusão, divulgo, participo, sabe? Vamos buscar dinheiro se precisar e tamo junto. Aham. Que maravilha, você está na minha lista, mais um para minha lista, fico muito feliz com isso. E deixo aberto aqui o convite para todo mundo, gente. Venha contar a sua história, que é uma delícia. Não é gostoso, Thiago, falar um pouquinho da gente, falar do Muito, momento, muito. né? É muita história, né? A gente vai guardando, né? E o tempo vai passando, né? E eu Sim. tô, nem eu falei, né? São só 2 anos quase, né? Você já tem 14 já, né? É Aham. muita história, né? E é bom a gente compartilhar, né? É bom a gente ouvir o que a gente já passou e onde a gente chegou, né? É importante pra gente mesmo, mas é principalmente bom para quem ouve também, né? Pode servir como Aham. referência, como inspiração, né? Mostrar o que que funcionou, o que que não funcionou, Sim. né? Então é bem interessante tudo isso. Muito obrigado, viu? É isso mesmo. Gente, muito feliz. Olha, Thiago, para mim a pior parte é essa, que eu tenho que apertar esse X aqui para encerrar a live, porque por mim aqui a gente ficava conversando até Né? mais tarde. Mas enfim, temos que encerrar. Beijo grande em seu coração. Beijo na sua esposa, beijo em Noah. Beijo em todos aqui, beijo Déa, todos presentes aqui. Não nem vou dizer nome, senão eu vou ser injusta, eu vou acabar esquecendo alguém. Mas beijo grande no coração de todos. E segunda-feira que vem a gente está com mais um papai aí, tá? Contando a sua história. Esse mês de agosto só vai ser papai. Mulher aqui, ó, tá excluída do mês de agosto, tá bom? Feliz Dia dos Pais para você e para todos os pais aqui presentes, tá bom? Obrigado. Um beijo. Beijo, beijo. Vou deixar salvo, viu? Tá bom. Tchau, tchau, gente. Boa noite.